Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia, um bom dia para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre aviação agrícola, vamos comentar também sobre o mercado da melancia, vamos falar sobre o Banco do Brasil e o meio ambiente e a produção agropecuária e vamos comentar sobre a União Europeia que quer impedir a importação de produtos aqui do Brasil. E vamos falar sobre como economizar combustível com o maquinário agrícola. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre aviação agrícola. O diretor do SINDAG, Alexandre Chouan, ele reforçou a necessidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ajudar a introduzir a aplicação aérea de insumos nos currículos dos cursos de agronomia, de técnicos agrícolas, bem como nas turmas de pós-graduação voltadas ao setor primário no país. A indicação ela foi apresentada na última reunião do ano da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital. E esse encontro serviu para dar o start na reativação do grupo de trabalho GT2 da Câmara, que trata especificamente das melhorias na formação dos profissionais em campo. A expectativa com isso é ampliar a percepção dos profissionais sobre a ferramenta aérea e, indiretamente, incentivar pesquisas sobre essa tecnologia. O Brasil possui atualmente a segunda maior e uma das melhores aviações agrícolas do planeta. O setor que se tornou centenário este ano no mundo completa em 2022 seus 75 anos no Brasil e há meio século é a única ferramenta para o trato de lavouras com regulamentação específica, mesmo tendo um regramento que exige a presença de agrônomos e técnicos agrícolas com especialização em operações aéreas. Boa parte dos profissionais tem o seu primeiro contato com a ferramenta apenas quando vão fazer especialização obrigatória. O setor aeroagrícola brasileiro deve crescer mais de 4% este ano, segundo a estimativa de novas aeronaves que devem se somar à frota de cerca de 2.400 aeronaves. E agora eu vou falar sobre o mercado da melancia. O plantio da melancia, principalmente lá no Rio Grande do Sul, continua avançando com algumas lavouras na região de Arroio dos Ratos, já iniciando a colheita de forma pontual para abastecer o mercado regional. Mas segundo colaboradores do Hortifruti Cepeia, até o momento, as condições climáticas secas na região têm favorecido o desenvolvimento das frutas, que vem apresentando aí um calibre elevado, apesar das recentes baixas temperaturas registradas lá no estado. E conforme dados do Cepeia, a grande possibilidade de ocorrência do Laninha nestes últimos meses de 2021 tem preocupado produtores gaúchos. E de acordo com o NOAA, que é o Centro de Administração Atmosférica e Oceânica lá dos Estados Unidos, existe a probabilidade de 90% de chance de ocorrência do fenômeno entre novembro e janeiro aqui no Brasil. Lá no sul do país, o Laninha costuma atrasar as chuvas, o que pode limitar a produtividade, principalmente nas lavouras de sequeiro. Um outro impacto negativo do tempo mais seco é o aumento da incidência de viroses, o que tende a elevar ainda mais os custos de produção e, consequentemente, reduzir a rentabilidade da cultura. E já no caso, os preços, para que os preços não subam na mesma proporção. Vale ressaltar que o cenário pode ser mais preocupante em Encruzilhada do Sul, devido à menor disponibilidade de água nos açudes, lá da região, frente a outras praças produtoras de melancia no estado. E agora eu vou conversar com Jonathan Rodrigo Costa. O Jonathan, ele é técnico mecânico e instrutor de treinamento da Pivô. A Pivô é uma empresa que comercializa sistemas de irrigação, pivô central e uma série de outros equipamentos. E também
ela trabalha com máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras. E nós vamos falar sobre como economizar combustível com o maquinário agrícola, principalmente agora que os custos do combustível, principalmente o diesel, subiu muito, onerando o custo de produção das lavouras. Jonathan Rodrigues, bom dia, tá tudo bem com você? Bom tudo dia, certinho? Antônio, tudo tranquilo. Beleza, ótimo. Ô Jonathan, faz de conta que eu sou um produtor agrícola, eu tenho um trator da Case. Opa, boa escolha. Eu sabia. E é o seguinte, aí eu chego em você e falo assim, Jonathan, o que eu devo fazer para economizar combustível, porque o custo da lavoura está caro? Você como um técnico, como uma pessoa especializada, o que você falaria para mim? Realmente, o custo do combustível aí deu uma apertada no cinto do agricultor, né? Então, o que a gente poderia fazer para estar melhorando esse consumo desses equipamentos, né? Maximizar o trabalho deles, né? Verificação de pressões, mas assim, a primeira dica que eu daria seria a qualidade do combustível, né? Como verificar com o fornecedor como que está a qualidade do combustível, né? A procedência desse combustível. Ô Jonathan, a gente sabe, e durante esses 30 e tantos anos que a gente está fazendo programas e está envolvido com o programa agropecuário, eu tenho dito o seguinte, às vezes o sujeito compra, eu não tenho nada contra o Chevette, tá? Às vezes o sujeito compra um Chevette, hoje, ele compra um Chevette, ele põe na garagem, cobre o Chevette, lava esse Chevette 2 vezes por semana, aí compra um trator zerinho e deixa debaixo da mangueira. Aí as galinhas vão dormir lá em cima, com colheita. Isso é muito comum ainda, Muito comum ainda. Pois é. Acontece muito. A mesma coisa acontece com o combustível. É verdade. Né? Vamos dizer assim, como um exemplo. Hoje a gente, na composição do combustível existe o cetano, né? Um dos componentes químicos que atribui o combustível. Então, uma porcentagem baixa demais, o que pode ocorrer? Pode ocorrer uma ignição muito rápida. Então, esse combustível pode queimar muito rápido, aumentando esse consumo. Né? Ou uma porcentagem também muito elevada, né, pode ocorrer do bico, por mais que ele esteja regulado, ele pode injetar demais, começando a aumentar também o consumo e ocorrendo até a famosa fuligem, né, a fumaça, Entendi. o material particulado. Agora, tem um detalhe que muito pouca gente observa e que um dia eu fui a uma fazenda, eu me lembro que terminaram de fazer um trator, eles estavam até preparando o terreno, terminaram de preparar lá tal, e o tratorista, a primeira coisa que ele fez foi completar o tanque com diesel, porque tem ele tem um reservatório. O reservatório de combustível. Aí ele foi lá e completou. Eu falei, mas tem diesel ainda no campo? Ele falou, não, tem meio tanque. Mas acontece o seguinte, eu aprendi num curso que eu fiz, que a gente tem que sempre completar, deixar sempre o tanque cheio, porque pode subir inclusive água, vapor ou alguma coisa, e isso deteriorar, estragar com o tempo, estragar o motor. Falei, puxa, que interessante. Isso acontece também, né? Acontece. Então, o que a gente recomenda, né? Todo final de trabalho, final de operação, realmente abastecer o equipamento para evitar condensação. Essa condensação. Que aí à noite pode ocorrer essa condensação e começar o tanque a suar. Né? E a gente sabe e aí, que tem uma mistura com água. Combustível com água não é legal para o motor. Agora, eu estou lá num lugar que não tem posto de gasolina. Eu tenho que comprar... posto de gasolina. Eu tenho que comprar esse diesel fora. Então, você me sugere que eu compre o diesel de um posto que tenha bandeira, por exemplo? Que seria o ideal? Seria esse o mundo perfeito, vamos dizer assim. Agora, caso não consiga, o que eu posso recomendar? O tratamento desse diesel, né? Hoje existem vários aditivos aí para fazer o tratamento no combustível, né? A gente sabe que existem os combustíveis diferentes, o S10, o S500, aí são fórmulas diferentes. Então, hoje em dia, existem vários aditivos, assim, qual que é, entre o S10 e o S500, qual que é a diferença de um para outro? Vamos dizer assim, a quantidade de enxofre o S é enxofre, então, é o símbolo. O S10, ele tem menos enxofre em relação ao S500. Porém,
O S500 ele tem um poder maior de lubrificação devido à quantidade de enxofre. Então o S10 tem um poder menor de lubrificação do sistema de injeção. Por isso a gente recomenda o tratamento de aditivo, né? Principalmente no combustível S10, para evitar algum dano no equipamento. Quer dizer, eu abasteceria o meu trator, a minha colheitadeira, a minha plantadeira com o S10, certo? Certo. E faria um tratamento desse diesel. Quer dizer, eu compraria um aditivo específico para colocar junto no tanque. Junto no tanque. Porque o que acontece muito com o S10? Ele dá uma crosta, né? E essa crosta que aparece no combustível justamente é a bactéria devido à quantidade de enxofre do sistema ou condensação. Então, o aditivo faz esse tratamento para minimizar essa crosta para evitar danos no equipamento. Pois é, eu estou conversando aqui com o Jonathan Rodrigues Costa. O Jonathan, ele é técnico mecânico, instrutor de treinamento da Pivô Máquinas Agrícolas. E essas dicas, parece que não, mas são altamente importantes. Porque você investir 300, 400, meio milhão num trator... E não cuidar? E não cuidar, pelo amor de Deus. E olha que tem gente que faz isso. Tem gente que trator só toma banho na época da chuva. Você sabe disso, né? Dá dó. Dá dó. Entendeu? Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar melhor e começar a dar um trato diferenciado para a nossa máquina agrícola, porque é através dela que a gente tira o sustento da família, né? Com então, certeza. Tem dezenas de fórmulas para economizar combustível, tem jeito para basicamente quase tudo, mas o principal é tomar cuidado com o implemento. Né? Com o implemento. Outra dica bastante importante para economizar combustível é a questão das pressões do pneu. Ah, sim. Sim. Então, semanalmente verificar pressões do pneu, ver se está correta, né? Essas pressões, vamos dizer assim, todo equipamento agrícola existe um manual do proprietário. Sim, do proprietário. No caso, seria o manual do operador. Então, todas essas pressões, esses ajustes relacionados a pneu... Ajuda também. Ajuda, está no manual. Tá certo. Bom, eu conversei com Jonathan Rodrigues Costa. Rodrigo Costa. Ele é técnico mecânico e instrutor de treinamento da Pivô e ele deu uma série de dicas importantes de economizar combustível com maquinário agrícola. Jonathan, muito obrigado mesmo. E eu espero aí que trazê-lo mais vezes, porque tem coisa importante para falar sobre isso aí, viu? Tem muita dica de trator que pode ser dada. Obrigado. Obrigado a você, Antônio. Um abraço. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a União Europeia que quer impedir a importação de produtos do Brasil. E vamos falar sobre a nutrição e a agronomia, que podem andar juntas. É um minutinho só, nós voltamos já. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra.
Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa pra você. Programa Mães de Goiás concede auxílio mensal de R$ 250 para mães em vulnerabilidade. Governo lança programa que amplia a segurança alimentar a famílias vulneráveis. O governo vai distribuir absorventes para mulheres em vulnerabilidade e estudantes da rede pública. Governo cria bolsa estudo de R$ 100 para estudantes do ensino médio. Goiás abre 5.000 vagas para programa Aprendiz do Futuro. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. O que é o que é? Um programa de qualidade que a gente faz com amor e carinho. Que faz todo mundo rir. Quer que eu desenhe? Isso mesmo, Zizão. O que passou, passou. Quem vive de passado é museu. E tem as melhores piadas. Tatinha frita, 1, 2, 3. Ah, peraí, Dardinho se mexeu. Adivinhou? Nesta quinta, 11h15 da noite. Seguinte, A praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre a União Europeia que quer impedir a importação de produtos aqui do Brasil. A Comissão Europeia apresentou 3 propostas para impedir a importação de produtos provenientes de áreas abertas através de desflorestamento. E de acordo com esse órgão lá da União Europeia, esse órgão executivo da União Europeia, o banimento inclui a soja, o cacau, o café, óleo de palma, a carne bovina, a madeira e os derivados. O nosso regulamento responde ao apelo dos cidadãos para minimizar a contribuição europeia para o desmatamento e visa promover o consumo sustentável. Temos de parar de exportar poluição. De acordo com as propostas da Comissão Europeia, só poderão entrar no continente europeu os produtos que provarem não serem provenientes de solos desmatados depois de 31 de dezembro de 2020. A verificação será feita através de uma auditoria com dados como, por exemplo, as coordenadas da área de imagem. A Europa importa cerca de 60 milhões de euros em matérias-primas ou derivados afetados por esta regra e, de acordo com os cálculos da Comissão Europeia, a medida levará a uma redução de 31 milhões e 900 mil toneladas de carbono por ano, o que tem uma poupança de 3,2 milhões de euros. As medidas estão ligadas à estratégia ambiental para a União Europeia para o quinquênio 2019-2024, o chamado Acordo Verde Europeu, e ganharam força após a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, ou seja, a COP26, que foi realizada lá em Glasgow, na Escócia. Isso no início deste mês. O atual presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela anunciou que seu grande objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030. Pois é, e agora eu vou comentar sobre o Banco do Brasil e o meio ambiente e a produção agropecuária. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, ele afirmou agora na COP26 que é preciso encontrar mecanismos no mercado brasileiro e internacional
para compensar a ausência de produtividade nas áreas de vegetação nativa preservadas pelos produtores rurais nas propriedades privadas. Dado seu protagonismo no agronegócio, o Banco do Brasil pode capitanear e encontrar soluções, seja de crédito de carbono ou taxa de juros verdes, para equalizar a questão e trazer melhores condições para que nossos agricultores eles possam ser incentivados a preservar essas áreas. Pelo menos foi o que disse o presidente do banco durante um painel no estande do Brasil em Glasgow, na Escócia. Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, disse que a agricultura brasileira ela cresce de forma estruturada, equilibrada e controlada e que o produtor tem um protagonismo, tem um papel protagonista no processo de preservação ambiental. O Brasil é o único país que criou uma espécie de reserva nacional dentro da propriedade privada, porque o produtor não pode explorar as zonas de áreas de preservação permanente e reserva legal. O Banco do Brasil é o principal financiador do agronegócio nacional, com 54% de participação no mercado. Segundo dados que Ribeiro apresentou na COP26, 33% do território brasileiro são áreas protegidas pelos produtores nas propriedades rurais em cumprimento ao Código Florestal. O presidente do Banco do Brasil destacou que existe um custo para deixar a mata intacta, mas que isso não significa que o Brasil quer desmatar. Segundo o presidente do banco, o custo dos produtores para preservar 2,8 milhões de quilômetros quadrados, de acordo com registros do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, é de 2,8 bilhões de dólares por ano. Para cercar e vigiar as áreas, esses 33% do território nacional, que poderiam produzir e gerar emprego e renda, não estão sendo utilizados. E isso traz custo de manutenção, uma vez que agricultores são autuados se houver roubo, extração ilegal de madeira, invasão de animais, incêndios. Esse ativo poderia estar gerando outros 551 bilhões ao PIB do país. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, ela é especialista em nutrição esportiva e especialista em emagrecimento. E nós vamos falar sobre como a nutrição e a agronomia podem andar juntas. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema aí interessante, né? Nós vamos falar sobre nutrição e agronomia. Exatamente, Antônio. Bom dia a todos. É um tema que muitas das vezes não se comenta tanto, até pelo fato de acharem que a nutricionista está envolvida apenas dentro do consultório, num programa, num processo de emagrecimento, né? É o que a gente mais vê por aí quando vê uma nutricionista, me passa uma dieta. Só que para a gente chegar realmente no plano alimentar do paciente, nós temos que ver qual que foi a origem realmente do alimento, né? A gente já comentou em programas passados também a questão da segurança alimentar, que hoje em dia está tendo baixa segurança alimentar, a comida ela não chega à mesa de toda a população, por isso há também uma desnutrição com a população, então acaba sendo duas profissões totalmente importantes e totalmente interligadas, só que acabam distanciando uma da outra, às vezes por acharem que não tem essa sintonia, né? E pelo contrário, tanto a nutrição quanto a agronomia, elas têm total participação para a alimentação chegar na mesa de cada um da população brasileira. Você citou um fato interessante quando você fala assim, me passa uma dieta para eu emagrecer. Me passa uma dieta para eu engordar. Tem isso também, né? Outro dia uma pessoa falou assim, rapaz, eu preciso ir numa nutricionista, eu estou precisando engordar. Eu falei, cara, fica do jeito que você está, porque a hora que pegar embalo, aí não para mais, hein? Aí o negócio vai ficar meio feio. Mas esse negócio de dieta, que me dá uma dieta para eu emagrecer,
Quer dizer, na verdade, você pode comer tudo que você quiser, né? A gente tem uma alimentação muito vasta. O que nós temos que levar e ter consciência, Antônio, é que tudo é permitido, nada é proibido. Só que tudo tem uma quantidade adequada. Até para a gente ter uma alimentação balanceada, a gente precisa de uma maior quantidade de vegetais, uma maior quantidade de folhosos, de uma maior quantidade de frutas, que isso o próprio pessoal da agronomia, eles conseguem de uma forma muito boa levar à mesa da população. E nós, como profissional que está voltado justamente para a questão da montagem de um cardápio do paciente, tem que ter essa interligação. Normalmente, a pessoa que está no campo, que está na parte da agricultura, da agronomia, ela tem todas as bases, todas as ferramentas para que aquele alimento seja mais forte, vamos se dizer assim, né? Tenha maior nutriente e que eu possa trabalhar totalmente de uma forma ampla com o paciente, com o cliente, seja lá de uma das partes. E um ponto importante, Antônio, é que a nutricionista, ela também trabalha num programa chamado PAT. O PAT é a alimentação voltada para trabalhadores, que tem uma regulamentação, tem uma legislação que ela tem que ser totalmente balanceada, tanto com carboidratos, fibras, proteínas e gorduras. Normalmente, Antônio, numa propriedade rural, onde que tem uma quantidade muito grande de funcionário, numa indústria, nós como nutricionistas temos que montar o cardápio daqueles profissionais que estão trabalhando lá dentro da empresa com carboidrato, ou seja, um arroz, macarrão, mandioca, proteína, a carne ou ovos, fibras através de vegetais, de legumes e gordura, que é a quantidade de gordura, não só a fritura, mas a quantidade de gordura que a pessoa vai fazer aquele alimento, tudo balanceado. E no geral teria que dar o 100%. Então seriam 30% de proteína, 30% de carboidrato, 30% de fibras e 10% de gordura. Só o que a gente mais vê é o quê? Em grandes indústrias ou ou em alguns meios rurais onde tem essa população, o pessoal comendo muito mais carboidrato, que aí volta para o arroz, para o macarrão e às vezes até duas combinações. Eu como na mesma refeição arroz e macarrão. Pouca proteína, porque tem um custo mais oneroso, e pouca fibra, porque normalmente a população não gosta tanto de comer verdura ou acha desnecessário. Então, nós, como nutricionistas, entramos nesse ponto para ajustar a alimentação desses trabalhadores. Poxa vida, eu não sabia disso não. É totalmente importante, a gente entra com a educação nutricional, é outro ponto. Por isso que eu falo que a nutrição, ela não é somente dentro de quatro paredes, dentro de um consultório. Ela vai muito além e dentro de indústrias e propriedades rurais é necessário, é obrigatório ter esse profissional que faça essa regulamentação, que é o programa que a gente chama de Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é o PAT. Então, só que não tem uma legislação que fiscalize se tem ou não a nutricionista lá dentro. A lei existe, está aí. Na teoria sim, mas na prática não. Mas na prática não funciona. Não, e muitas das vezes não. Quer dizer, mas a qualquer minuto essa lei ela pode entrar em vigor. Ou ela já está em vigor? Ela já é em vigor, só que ela não é tão fiscalizada quanto deveria ser. Bom, então só para resumir isso tudo aí. A importância da agronomia em desenvolvimento de novas plantas mais nutritivas, e entra a nutricionista com o PAT, e cada empresa, dependendo do trabalho dela, da função dela, você é a comida que vai ser destinada aos funcionários. Exatamente. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado pela sua contribuição no nosso programa, foi excelente, foi joia, e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: sucesso em investimentos não depende do que você compra, depende do preço que você paga. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.